Tô tendo aqui um probleminha de conexão. Não tá aparecendo. Eu não sei se é porque eu tô Peraí, com deixa eu dois ver, peraí, deixa eu perfis. ver se eu... Tá afinando a prosa. Pronto, começou. Ah, beleza. Então tá. Eu esperando o Alê chegar. Ele entrou. Oi. Oi, Oi, rapaz. Que coisa tudo boa. bem? Ah, que bom. Tudo bem. Super Opa, estiloso você. valeu. Que bacana. Bom falar com você, querido. Que bom. Eu que falo que é muito bom estar falando com você aqui. Sensacional. Coisinha que dá aqui. Sempre é bom. Eu sinto Mas, falta de bater um papo com o Brasil. não é? Você mora em Londres? Tô morando em Londres já tem uns 6 anos que eu vim para cá. Tem 6 anos. Tá em inglês já. O cara ficou em inglês. Não, não consigo. Eu sou muito ligado às nossas raízes aí, né? Aham. Coisas que criou. Porque eu comecei a viajar para a Europa já muito tarde. Muito tarde. Uhum. Eu já estava muito enraizado com o Brasil e eu vi que tem muita coisa aqui que pode ser feita em Aham. função da nossa identidade cultural e Uhum. artística para os estrangeiros, sabe? Eu percebi que eles têm uma imagem muito congelada da gente, assim, enquanto que nós estamos num processo de transformação fantástico, Sim. enfrentando problemas, mas ao mesmo tempo a criatividade está muito interessante. A gente Uhum. não, não, não vê mais, não precisa ver mais isso só nos meios de comunicação hegemônicos, né, como televisão, rádio, mas isso se abriu tudo e essa criatividade toda está aí no ar e precisa ser mostrada, precisa ser visto. Eu sinto que a gente pode contribuir muito. A nossa cultura e a nossa arte diz muito pro mundo no momento, porque nós temos essa mistura do mundo todo com o nosso jeito, que é um jeito mais espontâneo, né? Uhum. Mais tempo presente, né? O Brasil, a gente vive mais o presente, assim. Eu não sei, eu estou fazendo uma análise de acordo com o tipo de A arte sua que eu gosto, vivência, né? de cultura que eu gosto, é isso que eu vi. Então eu vi que isso, e ao mesmo tempo que eu vim buscar fazer uma carreira aqui, eu vim também me interessei muito por esse lado cultural, sabe, de poder mostrar para as pessoas o Uhum. Brasil. Como é que é a recepção da música brasileira aí em Londres? Teve uma época, por exemplo, que a Joyce bombou aí. Né, Teve uma época, né, que a Joyce bombou. né, sazonal. Eu acho que é, aqui acontece muita coisa, né? Tem Uhum. muita coisa, um caldeirão imenso de muitas coisas. É justamente isso. Eu sinto que tem uma presença brasileira, mas ela ainda é inibida por faltar um pouco mais da música autoral, assim, de uma Uhum. construção de música autoral aqui, sabe? Conforme você me falou, teve Uhum. uma época que a Joyce bombou aqui. Joyce, uma artista brasileira com música autoral, né? Com uma história É. para contar, que veio pós-bossa nova, bebendo daquela fonte toda ali, e, né? E jazz, né? O samba jazz dela, com esse excelente compositora, provavelmente deve ter feito show até aqui no Ron Scott, não sei, pode ser Uhum. nessa época, claro, que é uma casa muito conceituada aqui no Sorro.
Ron Scott, a qual eu tive a oportunidade de fazer um show com a banda Black Rio, 2 dias lá, em 2012, com a turnê do disco Supernova Samba Funk. Mas, então, são essas coisas muito pontuais. Eu lembro que nos anos 90, a Elza Soares estava sumida e ela estava por aqui em Londres e ela apareceu, e ela descobriram ela aqui em Londres e ela começou a reaparecer. E em 2000 ela veio com aquele disco, um disco maravilhoso, e ela foi reconhecida como uma das maiores cantoras do mundo nessa época. Cox até o pescoço, não é não? Foi do Cox até o pescoço. É do Wisnik, essa produção. Ela estava aqui, Você vê que é um lugar de muita tendência, é um lugar muito bom para trabalhar. Tem muita abertura, porque o Londres é um país, um país dentro da Inglaterra, é um lugar forte, de muitas conexões, tem seu comportamento, tem seu estilo próprio. Acho que, assim, eu sinto muito não ter praia, eu sinto muito ter um céu cinzento muitos dias, mas ele também não é cinzento o tempo todo, não, porque muda toda hora. É uma ilha, a gente esquece que é uma ilha, porque de tanta coisa que tem, né, de tanta coisa que tem, tanta coisa que acontece, de tanto essa função de estar no centro do mundo, no centro das coisas, né? Esse peso... Pedir lá para trás uma pergunta que eu faço para todo mundo, desculpa dar interrompida, mas só para a gente fazer uma sequência antes de chegar a Londres, mas já chegamos a Londres, né? Um ir e vir. Como começou a música na sua vida, sua lembrança lá de trás? É uma pergunta pontual mesmo que eu faço, mas para a gente conhecer um pouco, as pessoas conhecerem de onde vem essa musicalidade. Eu falo que assim é do berço da própria cultura, da cultura brasileira, da música brasileira, porque na minha família não tinha ninguém músico assim, né? Mas a minha mãe, ela tem a minha musicalidade provém dela, porque ela cantava sempre gostou de cantar e de batucar quando menina, e depois, lá na juventude dela, ela se tornou uma mãe de santo. Então, ela, como mãe de santo, ela canta. Esse talento musical que ela tem foi todo para o terreiro. Foi todo para o terreiro. E eu fui criado com a minha avó, e eu ia visitar minha mãe sempre. Então, eu ficava entre a casa da minha avó e entre a casa da minha mãe. Então, tem essa diversidade toda. E na casa da minha avó era uma coisa um pouco mais comportada, mas se ouvia muito música também. Tinha uma vitrola que não parava. Já na casa da minha mãe, as pessoas cada um pegava uma coisa para batucar e estava sempre servindo uma comida, estava sempre chegando alguém, estava sempre chegando um amigo, sempre aquele espaço colaborativo. A cozinha não parava e sempre alguém cantando e sempre o rádio ligado. E quando não era isso, era o terreiro. Então, isso é... O ritmo, né? O swing que vem primeiro, né? Os batuques, então, né? Isso aí já vem com essa musicalidade. Vem com essa musicalidade que vem dela, com essa sensibilidade musical que eu já nasci, né? E muito provém dela também, provém dela. E naturalmente, quando eu fui crescendo, fui desenvolvendo, eu comecei a ter vontade de cantar, comecei a cantar, mas eu sempre muito tímido. Eu cantava os samba enredos, porque todo mundo cantava samba enredo, aquela coisa. Então eu comecei aprendendo os sambas enredos, que era aquela coisa, antigamente era no final do ano, né? Aquela coisa do deu samba das escolas de samba. Eu comecei ali, assim, cantando sambas enredos e tudo mais. Depois, com o meu tio, colecionava vinis e esses vinis todos da música popular brasileira. Eu lembro daquela coleção da Abril. Isso, tinha... da Abril. Mas tudo que saía ele comprava, assim, dessa geração dos anos 70, dos festivais, né? Dos pós-festivais.
Então, eu ouvi muito, eu pegava os vinis dele, levava para casa da minha avó e ficava ouvindo. Com 13, 14 anos, eu tinha um cachorro que era o meu animal de estimação, que eu amava muito. Então, nós saímos de uma casa que tinha quintal, fomos para uma casa que era um apartamento. E aí, cheguei da escola, minha avó deu o cachorro. Eu fiquei muito triste. Meu Deus! Fiquei muito triste porque ela falou, ele está triste aqui, ele estava vivendo lá, não, a gente deu o cachorro. Oh, mas por que isso? Eu fiquei muito arrasado. Aí a minha avó foi e me deu um violão, porque ela sabia que eu queria um violão, falou, compra esse violão para ele. Substituiu pelo violão. E aí eu peguei esse violão e comecei a tocar, mergulhei no violão. E aí minhas notas começaram a baixar, sabe? E aí o violão, escondi o violão. Mas antes de pegar o violão, aconteceram algumas serestas na casa da minha avó e um tio deixou um tio de tio amigo, né? Deixou um violão lá. E aí, nessa que ele deixou esse violão lá, eu peguei o violão e eu já tinha visto como é que se faziam acordes, como é que os acordes eram feitos. Então, eu comecei a você começou a perceber, a entender. E aí eu vi que era possível, poxa, agora é possível tocar. O meu pai já tinha me levado para ver um amigo tocando violão, assim, uma vez. E eu fiquei assim, aí peguei o violão, aí eu comecei a desenvolver. Mas até eu ter o meu violão, eu lembro dessa cena, eu desenhando um violão, um braço de violão com as cordas e fazendo os acordes no papel, assim, sabe? Caramba! Para não esquecer. E nessa época eu cantava muito no chuveiro. Cantava essa coisa de... Eu tenho uma voz meio tenor, assim, sabe? E aí É linda essa voz. e cantando no chuveiro. E era entre cantar o chuveiro, aprender esse repertório da MPB que estava nas rádios e esses discos do meu tio. E isso foi crescendo, isso foi tomando corpo, mas eu nunca imaginei que eu ia me tornar um artista da música, não. Isso foi mais tarde, depois que eu queria fazer... Primeiro eu queria fazer psicologia, depois eu queria fazer sociologia, por último eu queria fazer comunicação e cinema, já foi ficando mais perto da música. Eu comecei a andar mais com com a galera da música, comecei a pegar meu violão. Aí, quando eu comecei a desenvolver muito, eu comecei a tocar. De repente, eu comecei a tocar em casas noturnas. Ir para o Rio de Janeiro, morava em Niterói, né? Ia para o Rio, para a Zona Norte, para Tijuca, tocar em casa noturna e voltava para cá, voltava. E isso prejudicou, assim, já começou a prejudicar. Se tornou músico mesmo, né? Começou a prejudicar o lado dos estudos também, né? Foi difícil, assim, Você traz um legado, assim, que em você eu vejo, tem um pouquinho de Cassiano, tem um pouco de Marvin Gaye, tem um pouco de Tim Maia, tem um pouco de... Acho que são heranças, né? Assim, que você não sei se posso estar equivocada. Não, acho que não. Mas... Eu lembro que eu gostava muito de ouvir James Brown, então eu acho que eu tinha essa coisa do soul já. Mas a minha questão era com samba. Então, quando eu ouvi o James Brown, eu ouvi aquilo como se fosse um samba diferente, sabe? Então, eu nunca deixei, assim, por isso que eu falo que eu nunca deixo a raiz da música, nunca fico longe da raiz da música. Mas eu estou sempre querendo ver uma coisa nova, estou sempre querendo buscar uma coisa nova. Então, pode ser que é isso que dá essa característica de soul na minha música, né? De soul. Sim. Mas sim, claro, eu adoro Marvin Gaye, Stevie Wonder, mas amo Cartola, amo Chico Buarque, amo Paulinho Chico, né? sabe? Grande música brasileira, né? São as minhas influências, né? Gil, Cartola, o Chico Buarque, o Djavan. E depois ali
E depois que eu ouvi também o jazz, aí pronto. Aí eu falei assim, poxa, não importa o estilo, importa é a mensagem, sabe? A Aham. gente está aqui para para ter uma mensagem, essa voz aqui foi dada, foi me concedida para ser um mensageiro, para Uhum. transformar, para ocupar esse papel de transformação que a arte propõe, transformar as pessoas através da vibração, né? A música é vibração, então você vai, as pessoas estão com aquela vibração X, você vai, pum, vai, muda para uma vibração Y, porque precisa mudar, é o momento de mudar. Eu acho que isso que é mais encantador na música, né? Na música. Ah, Como, sim, com como, certeza. como a minha companheira E aí, fala. depois dessa empreitada de tocar nos bares, você foi seguindo, né? Uhum. E você foi cantar na banda Black Rio, Sim, né? Isso. sim, porque o William Magalhães, ele já tocava com muitos grandes artistas quando eu estava já desenvolvendo, já fazendo o meu trabalho, já tocando, já tendo uma banda que já tocando as minhas músicas autorais em Niterói, desenvolvendo isso com uma turma muito musical. Eles diziam que você precisa conhecer o William. O William é o filho do Oberdan, que fundou a banda Black Rio, né? Ele é o filho do Oberdan, que fundou a banda Black Rio. E, e a sua música tem tudo a ver com a banda Black Rio e tal. E, e aí o, eu, é, eu fui e eles foram me apresentar. Eles foram, não, teve um amigo, Sidão. Ele falou, não, hoje você vai lá conhecer o William. Então ele me levou lá em Vila. O William morava em Vila da Penha. Fui lá, eu conheci o William. E quando nós nos conhecemos, foi um estouro, assim, porque era muita criatividade. Ele é muito criativo. E ele tinha essa questão sempre teve essa questão da tecnologia. Ele é um monstro, chama É, de monster. Ele é um monstro tocando piano. é, Incrível. E aí a gente falava de música, de uma plenitude, assim, e um inspirando o outro. E aí ele também tinha tem essa coisa da tecnologia, e eu ficava impressionado com aquilo. E sempre tocando, e sempre o tempo todo falando com os artistas, com a Marina, com ele é isso. generoso. E aí começamos, aí, só que quando a gente começou a compor, ele falava, nossa, você... é, eu lembro de um dia que ele falava assim, pô, mas você ouve 16 compassos na frente, tipo, a música está acontecendo aqui, você já está ali, no outro compasso, lá na frente e tal, não sei o quê. Aí eu Interessante. comecei, então, trabalhando com ele, eu comecei a ver e valorizar também mais esse meu lado de arranjador, e que eu Aham. podia também aprender a produzir. E aí o William, e com essa linguagem do subúrbio, com o samba, o William quis remontar a banda Black Rio, porque nos anos 90 estourou aqui em Londres, Aham. em Portobello Road, que é onde os DJs vendem os vinis, o vinil do Maria Fumaça, na época onde o movimento era o movimento acid jazz, Essa é jazz. que trouxe o Jamiroquai, Brand New Heavies, muitas bandas inglesas que se diziam influenciadas pela banda Black Rio. Então saiu uma Uhum. matéria no segundo caderno do Globo daquela época, ele falou, olha, tá vendo? Eu vou montar, vamos remontar a banda Black Rio. E aí isso veio acontecer no final dos anos 90 e início ano 2000. Nesse período assim, foi quando ele teve essa oportunidade, me chamou e para começar, né? E aí a partir dali ele foi agregando outras pessoas e chegou uma dessas pessoas incríveis que chegou foi o próprio Cassiano. Caramba! E ficamos Caramba! 3 anos. Eu fiquei. E o Cassiano assim, foi o meu grande mestre, assim, porque tinham coisas na minha cabeça. Porque o soul era uma coisa que as pessoas nessa época. Soul, não se falava muito nisso, né? Com propriedade, assim, em termos de música, de mercado. Era uma coisa assim, tinha o mercado da música, tinha uma coisa alternativa que não era muito bem definido, assim, mas os movimentos alternativos eles aconteciam no âmbito assim da MPB, que eu digo assim, não era uma coisa. Mas o Cassiano
com ele, eu tinha coisas na minha cabeça que eu achava que, poxa, Cassiano, veja que se só eu que estou pensando nisso, assim, isso existe? E ele, não, isso existe, sim, e tal. Aí eu vi que tinha tudo uma coisa muito especial nisso, sabe? Muito especial nessa coisa do soul, que foi muito pouco explorado e valorizado. Mas assim, Ele me o contava, William sacou a tua voz também para te chamar para ser cantor? Ele sacou o teu canto. O William sacou o teu canto. não, claro, Falou, pô, você é um cantor, claro, né? óbvio, não, claro. Tudo começou por aí, né? Eu estou falando desse outro lado, mas a coisa é mesmo da voz. A minha voz é minha identidade, né? O que eu costumo falar. Identidade maior tá realmente na minha voz. Tudo isso que eu estou falando aqui acaba desaguando nela. Timbre bonito, É, seu timbre lindo, obrigado. timbre lindo. Quando o Leandro Ramalho, que me fez a ponte, que trabalha comigo, para falar com você, aí quando ele fez, ele pegou 2 depoimentos, que foram o depoimento da Zélia Duncan e do Zé Cabaleiro. Aí depois veio um depoimento do William. Uhum. E no primeiro vem aquela canção que era a abertura da Diarista. Aquilo ficou famosésimo na sua voz, Sim, né? sim. Foi um momento de interação mesmo com como autor, né? Foi minha primeira entrada, né? No mercado da música, assim, minha primeira Foi ali? música. Foi, porque essa música ela ficou 3 anos tocando um seriado, né? Que durou 3 anos. É, a Diarista. Uhum. Ela é dona do jogo, né? Isso aí. Ela é... Música minha e do E Rock do Pacífico, lá da Rocinha, um grande artista também que o Brasil não conheceu. Ele foi lá para o Equador, não sei por onde anda o Robson agora, mas é um grande artista, completo, lá da que Rocinha, bacana. meu grande amigo, Robson. Sinto falta dele. Mas você já começa a fazer, abrir teu leque, né? Você vai para cantar na Beck Rio, jazzificar bastante, interagir com gente como Cassiano, e depois você começa a abrir a tua composição para o mercado mesmo, nacional e internacional, né? Uhum. Que é Isso. a partir desse tema da diarista, né? E tem um outro tema seu que foi para vencedor de 2 Globos de Ouro, para não parar de sambar. Isso, exatamente. Porque não o tema em si, mas essa música. Porque, assim, uma coisa que é característica na minha carreira, como autor, como cantor e autor, e como compositor, obviamente, são as minhas músicas virarem trilhas, certo? Então, a minha primeira banda, eu comecei com uma banda chamada Bantus, que é uma banda de reggae, com os filhos do Robertinho Silva, que é um baterista incrível. Conheço o Com o Robertinho Ronaldo, muito. com o Vanderlei, esse meu amigo Sidão e com o Gloss, nós formamos uma banda chamada Bantus. E logo o nosso primeiro a nossa primeira turnê foi abrindo o show do The Wailers. O The Wailers, Olha que é só. a banda do Bob Marley, a banda que acompanhava o Bob Marley, a banda original. Foi para o Brasil fazer um lançamento de uma coletânea nova chamada Natural Mystic, do Bob Marley. Então, eles fizeram uma turnê no Brasil e nós fomos cogitados para abrir essa turnê com eles, com The Wailers. Então, nós viajamos, já começamos com essa... E aí tinha uma música chamada Fica, que entrou na trilha de uma novela das 7. Já começou assim. Isso em 1996, por aí. Entrou nessa novela. Aí passou um tempo, veio a dona da banca, que ela já existia. Ela entra na Diarista. E aí Isso. eu faço um outro disco
mais dedicado ao samba, assim, as várias formas de samba. É um disco que eu classifico como um disco de MPB, porque ele não é um disco propriamente de samba, embora seja totalmente só fala de samba, mas ele tem vários tipos de samba, assim. É o E disco da Biscoito Fino? exatamente, pela Biscoito Fino. E aí esse disco tem a música Pra Não Parar de Sambar, que entra na trilha da novela O Astro. No momento em que o disco é lançado, ele entra na trilha da novela O Astro, e aí passa-se 1 ou 2 anos, vem um pedido de um seriado chamado Mozart in the Jungle, que é com Gael Garcia, aquele ator, um ator chamado Gael Garcia, um ator fantástico. Uhum. E esse seriado ele ganha 5, é um seriado, ele tem 5 sessões e ganha 2 Globos de Ouro. E a minha música, ela toca no primeiro, no segundo episódio do seriado, que é a história de um maestro muito alternativo, assim, muito diferente. A música toca durante 1 minuto, assim, sabe? Como dentro trilha desse seriado. E aí, eu fiz trilha pro filme do saudoso, que Deus o tenha, Marcelo Laffitte, que fez um filme chamado Elvis e Madonna também. Ah, sim. E minha carreira foi sempre marcada por trilhas. Tem a trilha também no filme chamado Utopia Planetária, do Silvio Essinger. Do Silvio Essinger. Desculpa. Não, não tem problema. É interessante a gente falar sobre esse sucesso seu, essas incursões dentro da dramaturgia, porque é um talento, outro talento, né? Como compor música para isso, a questão do tempo da música, a questão do que vai ter a ver com o personagem, né? E essa música da Diarista tinha tudo a ver com o personagem. Foi sob encomenda? Não, essa música ela já existia há muito tempo. Uma música minha com o Robson. Eu saí de um show, há muitos anos atrás, eu saí de um show do Jorge Ben. Eu morava em Niterói. Aí saí de um show do Jorge Ben. Aí eu vi o Jorge Ben tocar uma música. Ué, faz o carro de boi na estrada. Aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu falei, poxa, não vou voltar para casa. Eu vou lá para casa do Robson porque eu vou compor. Estou sentindo que eu preciso compor com ele. Tem uma coisa aqui que eu saí daquele show e fui para a Rocinha, tarde da noite, fui para a Rocinha, bati lá, ele assustado. Falei, entra aí. Aí acordei no dia seguinte, vim aqui para a gente fazer música. Então ele me mostrou um caderno dele, tinham várias letras. Aí eu falei, essa aqui sim, essa aqui não. Então já tinha uma letra começada ali, já tinha até uma música. Eu falei, não, ó, essa letra tá legal, vamos trabalhar essa aqui, mas vamos mudar essa música e tal. Aí, assim que surgiu a música Dona. Entendi. E aí passou muito tempo. Passou muito tempo até chegar até ao programa. Ocorreu que outras bandas cantavam a música. O Eletro Samba, que era uma banda que fazia muito sucesso ali na Zona Sul, nessa época, em Ipanema, num lugar chamado Melt, eles tocavam toda semana. E o Valtinho, que era do Funk Lata, que também fazia parte da banda. E eu dava aula na Mangueira também, de coral. E ele já ia, às vezes, lá no coral. E ele conhecia essa minha música, porque eu estava gravando disco. E quando eu gravei... É uma história assim, essa música ela tem uma... Eu lembro que a Juju Gomes, que fez o backing, saiu do estúdio com essa música na cabeça, aí foi para um evento, começou a cantar essa música. Olha essa música maneira, essa música do Ale, o pessoal... E aí eles estavam com essa banda, a música já tinha
pronto, já estava pronto, assim, o disco, o single já estava quase pronto, assim, mas eles também queriam gravar, eles queriam participar. Eu deixei que eles divulgassem a música, que eles cantassem e tal, que eles tocassem na Melt, que foi bom. Foi bom porque projetou também a eles e também depois a música veio a fazer parte da trilha sonora do... E você E a tem Daniela uma Mercury, a entrada. Daniela Mercury gravou essa música também. Ela fez Ah, é? um dos primeiros DVDs que foram feitos assim no Brasil foi o DVD da Daniela Mercury, chamado Eletrodoméstico. E ela, nesse DVD, nesse trabalho, ela foi produzido pelo Nelson Motta e ela queria gravar artistas novos do Rio de Janeiro. Então, ela gravou o Iuca, que eu vim mais tarde a fazer músicas com Marcelo Iuca. E ela gravou Dona da Banca. Ela gravou Dona da Banca e fez lá no Norte e Nordeste. Ai, meu Deus. Caiu, né? É, caiu aqui. Te perguntar uma coisa também, que é o seu envolvimento social, né? Que é outra vertente sua, né? Você é super articulado, politizado. Então, você participou no movimento de revitalização da música brasileira que aconteceu na Lapa, integrou o grupo Garrafieira, vencedor do prêmio em 2005. Sim, Né? sim. Porque eu comecei a abrir o leque, né? Comecei a abrir um leque aí. Já tinha feito uma turnê com o MPB Soul Samba Groove, mas eu já estava querendo fazer um outro álbum. Entre essa coisa de fazer um outro álbum e já como artista independente, ainda como artista independente, estava com essas dificuldades e, poxa, não posso ficar parado e tal. E eu recebi um convite. Eu morava em Santa Teresa, naquela efervescência toda ali, cultural que estava acontecendo. E o grupo Garrafieira, ele já tocava no Rio Cenário e eles me convidaram para fazer parte do grupo deles. E eu aceitei. E eles eram muito musicais, então tinham músicos de várias gerações ali. E eu achava lindo, músicos de peso de várias gerações. Então era maravilhoso, era o Marcelo Bernardes, né? Nossa, Poxa, era incrível, era incrível, foi inesquecível, assim, sabe? A experiência que eu tive ali com eles. Gravamos e foi durante um ano intenso de muito trabalho, muitos shows ali no Rio Cenário e fora dali também. Chegamos a tocar no Circo Voador, fizemos vários. Com isso, ganhamos o prêmio de melhor grupo de MPB no Prêmio da Música Brasileira de 2005, onde o homenageado era o Baden Powell, que era o troféu Baden Powell. É isso. que barato, que barato. É. E o Robertinho mora na Lapa, sabia? Sei, O Robertinho Silva. moro. Mora pertinho da escada Celeron ali. Eu Ele, fiquei, ele, fiquei é, sabendo que ele estava por ali. Eu estou já um tempo sem ir ao Rio, né? Eu é morava em Rio, né? Laranjeiras e via sempre o Robertinho ali na General Glicério, na feirinha ali do Choro, Ah, ali na General Glicério. Via sempre o Robertinho ali na época que eu morava lá. E incrível, né? Para mim é um familiar, assim, porque é. presente na minha, na minha história musical durante várias fases, né? Durante muitas fases. Ele tem vários filhos aí Sim, musicais. são meus irmãos, considero como irmãos. É. Considero como irmãos. Ronaldo, o Vanderlei, pessoas realmente família mesmo, né? Tiago, pessoas muito Eu conheço. O Thiago é o mais novo deles, isso, não que é é? um O Thiago é o mais novo. elenco, É da Leuda, filho da Leuda. isso,
a Leuda. Então, essas pessoas moram eternamente em mim, no meu coração, na minha, tudo que eu faço, sabe? Estão sempre muito presentes. Tem Olha quanto tempo? o Omar tá aí, o grande Omar, Omar Marzagão. Omar Marzagão teve muito Olha, sarau, né? Teve um momento, teve esse momento dos saraus no Rio de Janeiro também. Foi uma fase muito interessante, de muita integração, de muitas boas conexões. Tinha vários sarais e vários pontos assim. mas Um deles era no especificamente esse evento que houve na Lapa, vocês pretendiam o quê? Assim, mobilizar, mas. Era espontâneo, a revitalização. A Lapa, olha, eu lembro que em 98 o Circo Voador estava abaixo, estava assim, e queriam levantar de novo o Circo Voador. Então, foram uma dedicação muito grande. Então, teve um show que fizeram em prol disso, e fizeram um palco na Lapa, um show pela prefeitura, que o motivo era esse também, forte, era a gente poder levantar o Circo Voador. Então, foi lindo, porque tinha um artista de todas as gerações, de vários gêneros, os sambistas. O samba não estava nesse tamanho que está, de valor que tem, né, hoje. Mas eu vi o Moreira da Silva, eu vi todos esses sambistas ali junto com uma galera nova, entrava um, saía outro, eu participei desse show, e eu vi que as pessoas começaram a ir para a Lapa, os universitários, mais os ambulantes, e aquilo criou ali começou a criar um formato, e aí, mesmo depois desse show, as pessoas começaram a ocupar devagarinho ali a Lapa. E aí abriu um barzinho chamado Semente, e aí começou um chorinho no Semente. Então tinha um samba que era debaixo dos arcos mesmo da Lapa, que era feito ali na rua, e com os ambulantes e tudo mais. Aí depois tinha o bar do Seu Cláudio. Então eu morava em Santa Teresa, e eu descia e a gente ficava ali. Daqui a pouco a rua Joaquim Silva começou aquela circulação. Aí tinha um lugar chamado Zoeira, que as pessoas iam para lá de madrugada jogar sinuca e tomar cerveja, mas eram pessoas que tinham muita informação de um movimento de contracultura ali, a Fundição Progresso, que também tinha um espaço que ainda não estava construído, mas que já era ocupado com algumas coisas que aconteciam. Essa época foi uma época de muita importância, onde você começa a construir, e onde é tudo novo, e onde as pessoas estão com muita vontade de fazer. Muita vontade. Era muito, era muito, era muito, era muito. E aí depois é que a coisa foi formando mais, foi acontecendo. Uhum. E aí você pode depois chamar de revitalização da música brasileira, vamos dizer assim, porque os universitários, mais alguns artistas como Cristina Buarque, que apoiava esse movimento. Olha, teve um show chamado Samba é a Nossa Nobreza, que virou um disco e que tinham artistas novos que estavam ali naquela cena. Depois, né, poxa, aí veio, né, o Garrafieira, o Casuarina, o Zé Paulo Becker, e o Semente começou a virar uma coisa, um ponto de música brasileira de alto nível, às segundas-feiras, e depois de toda semana. Eu cheguei a tocar também, cheguei a ter um dia no Semente, antes, lá atrás, quando eu era uma primeira dona ainda. E depois, quando eu saí para fazer o meu disco, eu fiquei muito ocupado, eu perdi esse dia lá no Semente, mas era uma coisa mesmo de ocupação. Se chovesse, se não tivesse ninguém, você precisava ir lá tocar. E mas foi assim, depois o Garrafieira peguei esse movimento de revisação mais lá na frente, depois que o meu disco saiu, que eu fiz essas tour, entrei com Garrafieira, era um trabalho paralelo, né? Garrafieira, e ganhamos esse prêmio e tudo mais. Aí, nesse ponto aí eu já tinha o Carioca da Gema, várias casas noturnas funcionando, a Tereza Cristina surgiu ali no Semente. Surgiu ali nesse bar Semente, ali na esquina da Joaquim Silva. O Grupo Semente, Tereza Cristina e Grupo Semente. A Biscoito Fino ficou atenta a isso que estava acontecendo e lançou esses artistas, né? Lançou esse
Você lançou o Garrafeira, que é um disco que saiu pela Biscoito Fino, inclusive. E atualmente você está fazendo o projeto Samba de Raiz, o quê? O quê? O É, K. porque é exatamente O... a necessidade de um aprofundamento da cultura brasileira aqui, na Europa como um todo. Londres eu acho um lugar muito confortável para fazer isso, porque é um lugar extremamente musical e que tem muitos espaços para ser explorados e as pessoas aqui amam música, assim como aí no Brasil. É incrível que pareça, tem pontos comuns assim nessa coisa. É engraçado que eu conheci assim mais pela fala quem brasileiro que vai para o Japão, né? Principalmente o pessoal da Bossa Nova, né? Que vai para os Estados Unidos. O Dori ficou nos Estados Unidos muito tempo fazendo arranjo, Dori Caymmi. Agora, que foi para Londres, eu não conhecia ninguém, esse é o primeiro. Porque Londres é um lugar difícil, né? De chegar, um lugar muito fechado. É uma ilha, né? É uma ilha. Eles têm muitas privações assim com os estrangeiros. Não é muito fácil de você permanecer, de você ficar, permanecer e criar. Eu acho que precisa realmente ter uma conexão com o lugar. E eu, por acaso, tive essa conexão. Eu me identifiquei com coisas, acho que com uma liberdade de fazer, assim, uma liberdade para algumas coisas. No Brasil, claro que eu tinha liberdade, mas tinha algumas privações também. Aqui também tem privações em outros aspectos. Mas quando entra para a questão assim cultural, musical, artística, parece que vai lá, faz aí, tem espaço. Você precisa ter tempo para poder a questão de você imigrar, a questão de você responder a uma cidade grande, com uma demanda muito grande, isso te ocupa muito, até você realmente vencer essa etapa e poder efetivamente trabalhar a tua música com mais plenitude, sem precisar se restringir, né? Com outros afazeres que às vezes a gente precisa até você poder efetivamente trabalhar com música quando você imigra, né? Você precisa fazer outras coisas também, né? E isso aqui é o temor de muita gente de sair do seu país, né? Porque você aí eu sou o Ale Ferreira, da diarista e tal, um artista. Aqui é apenas um que chegou, um aventureiro, né? Mas aí eu começo a trabalhar. Mas você vai desenvolvendo o seu trabalho, vai amadurecendo a maneira de mostrar o seu trabalho. Eu acho que essa recepção vai mudando também, Vai não? mudando, exatamente. E quando eu toco na questão da cultura, e quando isso dá certo, e quando você tem bons parceiros, como, por exemplo, a minha parceira Gabriela Teixeira, que foi desenvolvendo isso aqui com outras né? Teve uma fase do que o trabalho precisava dar um avanço maior. A gente foi transformando cada vez mais o samba numa celebração, sabe, de ancestralidade, onde a espiritualidade ela também faz parte, né, da essência da essência do samba, da história do samba, né? A nossa ancestralidade, a coisa que justamente voltando lá na minha mãe, voltando lá no terreiro, você trazer isso para uma roda de samba, você entende? Então, isso fez você vai mais profundo, você toca mais as pessoas. Você não está ali só entregando a música em si, você está entregando a história do Brasil, você está falando sobre o teu povo, você tá abrindo mais o leque de possibilidades. E há uma curiosidade da parte deles de conhecer a história do nosso país, Se a gente se colocar, se a gente se aprender, se a gente começar a se colocar, sim, o que eu sinto é que
Outros países que vêm para cá imigrar são muito felizes com isso. Pô, o Bob Marley veio para cá, tem uma legião imensa de jamaicanos, das pessoas da, do, do Caribe, que, poxa, Aham. o maior carnaval que existe na Europa é o carnaval de Notting Hill, que é aqui, do lado, aqui, perto. Sabe? É o maior 1 milhão de pessoas aqui. 1 milhão de Nossa. pessoas, sabe? É o carnaval. Então, assim, a música dele está presente aqui. Os indianos, muito, porque tem uma história forte com os indianos. A Inglaterra, né? Foi Ah, sim. colonização e tudo É, mais. História Colômbia, forte tudo. com os árabes também. Tem uma BBC que é um canal só árabe. Então você vê vários artistas, eles lotam. Os indianos vêm tocar cítara, lotam. Os árabes lotam, os jamaicanos lotam. Brixton, bairro negro, sabe? Notting Hill também, tem muitos caribenhos aqui. Assim, eles têm essa posição muito bem definida. Nós, com essa coisa, com essa dificuldade de valorizar a nossa própria cultura, de massacrar os nossos índios, esse problema que o Brasil tem, essa baixa estima que o Brasil tem, sabe, de se assumir, essa É. dificuldade que o Brasil tem de se assumir, dado também pelo próprio processo de Processo de colonização. colonização que ainda É. continua com muito Virou. preconceito, com muita violência, É. assim, eu estou falando desse lado sombra, tá? Mas eu não vejo o Brasil assim, Aham. não, tá, gente? Eu não vejo o Brasil nada disso. E é isso que eu estou aqui buscando com alguns outros amigos também, que estão pessoas da área do audiovisual, pessoas da área também do mercado da música como geral, como o Léo Feijó, que tem uma experiência aí no Rio de Janeiro, que está tendo outra aqui com o mercado de música, e com o Gui Susequinde. Nós estamos montando, estamos mexendo com isso, mexendo com os artistas que estão ligados com a cultura brasileira também, Aham. para que eles se coloquem, para que a gente crie um circuito. Além do samba, o samba foi uma primeira etapa, é uma primeira etapa que já eu sinto que já está bem avançada e bem conquistada nesse aspecto, assim, sabe? Nós recebemos lá no samba, vamos dizer, 65%, 60% de brasileiros e pelo menos uns 40%, 40%, 35% a 40% de estrangeiros. Eu não sei, talvez o número possa ser até mais, É muito, hein? mas Mas pode ser existe uma mais. presença massiva de estrangeiros no samba, não só de ingleses, porque aqui tem gente do Aham. país, do mundo todo. E a gente consegue passar. Aí, ó, Esse, foi o que eu falei. Quem falou aqui, o Beto Fai, a Joyce, o Marcos Vale, foram descobertos nos clubes londrinos há anos atrás, ampliadas suas músicas eletrônicas. olha aí, tá vendo que informação boa? Porque o Londres ele cria tendências, ele cria tendências. Daqui a pouco, sabe, eu vou estar aí nos festivais, como já estou em alguns festivais. Inclusive, tem muita coisa para falar aqui, né? Eu queria falar também um pouquinho sobre um movimento muito interessante, que é o movimento do Medicine Movement, que é um local onde ecologistas, pessoas ligadas ao meio ambiente, pessoas ligadas à espiritualidade, eles se reúnem, eles fazem um festival todo ano que é totalmente voltado para a espiritualidade, para o meio ambiente, para novas soluções para o planeta, e tudo isso com uma conexão muito forte com os indígenas. Então, eu tive uma aproximação com os indígenas que aí, no Brasil, eu não tive, sabe? Aham. Isso é fruto dessa ligação, dessa forma, desse potencial que a Inglaterra tem de se interessar e criar tendências, né?
E, assim, os indígenas estão aqui, ó, grupos, os Rune Queens e os Ninauá, as pessoas cantam as músicas deles. Eu fui chamado para um, pra um, uma manifestação na Trafalgar Square, que corresponde aí, vamos dizer, que diria Cinelândia, sabe, um lugar assim de voz, né? Para, assim, é um ponto, uma praça histórica onde teve uma manifestação sobre meio ambiente e tinha a presença de um indígena. E eu fui convidado para estar lá por, uma parceria do Extinction Rebellion, junto com um amigo nosso, que é o Scott, que ele é ligado com essa turma do Medicine Movement e que achou necessário a presença desse índio, já que a gente está falando de meio ambiente, e no momento que a Amazônia estava sofrendo muitas queimadas. Né? E eu estava lá tocando, e aí passei validei minhas palavras, passei o instrumento para esse pajé, o cacique, e ele tocou a música, e na praça as pessoas cantavam e dançavam a música. Fazendo uma dança da jiboia, fazendo uma, sabe? Uma espécie de um trenzinho, assim, como que uma cobra, e cantando. Eu achei aquilo, nossa, olha, que coisa incrível. Eu me tornei amigo de um curandeiro, que é o pai do Mata, e eu fiz uma música para ele, e é lindo, é lindo essa aproximação. Se eu tivesse no Brasil, talvez com tantas, Talvez você não fosse. eu não teria essa aproximação com os indígenas. É, Certamente não. Certamente não. poderia ter assim, campanha tal, vem aqui. Então é aquela coisa de estar numa É, campanha, de estar numa. Não, é, não, aqui eu estou ali do lado do cara, né? é. Participando de cerimônias que eles promovem e cantando nos shows com eles, sabe? E conversando do lado em frente a frente com um índio que não tem o tempo do relógio que a gente tem, ele tem o tempo da natureza, ele tem o tempo, as estações Da não são as natureza. mesmas para a gente, os meios de percepção são absolutamente com os elementos da natureza. É uma coisa que é muito longe de perceber. E com uma simplicidade, uma coisa assim. Então, isso. E outra coisa, eles estão produzindo filmes lindos. Tem mostras de cinema de filmes indígenas aqui, que eu fiquei de queixo caído. Então, como eles estão conscientes de onde eles estão, do papel que eles ocupam e da capacidade pura que eles têm para o planeta. E como nós estamos realmente moscando com tudo isso, sabe? Com tudo isso aí nas nossas mãos, esse país belo, rico e cheio desses problemas limitantes. Que aí o que acontece? Não dá para o inglês, para o europeu, de uma forma geral, perceber a nossa cultura que é tão rica, com a plenitude que ela merece. E através da nossa cultura, a gente pode... Tem muita coisa em volta, né, ao redor, que tira essa beleza que a gente tem. É um processo para poder tirar essas coisas. É necessário que se tire essas coisas. Eu quero estar aqui, mas eu quero estar aqui imbuído nessa missão, sabe? Como alguém precisa estar fazendo algo que vá nos valorizar mais. Que seja o meu papel, eu posso fazer pela arte, pela cultura, eu vou fazer o máximo que eu puder fazer. Se eu puder, né?
E nós estamos conseguindo algumas pessoas, já é, algum mérito com isso, assim. É um processo lento, não é para quem vai ver depois. Além, você quer falar alguma coisa? Estamos chegando no finalzinho, do seu trabalho atual, para o pessoal se situar. Eu estava com umas músicas que estavam na internet, elas saíram por motivos de força maior, e eu vou retorná-las agora com um EP chamado Canções do Meu Primeiro Mundo. Ai, que em seguida, algumas músicas até que eu já compus há um tempo e que eu lancei na época daqueles tempos difíceis da pandemia, né? E uma regravação de Soul Nice só com violão e voz. Então eu vou fazer esse lançamento aí. E na sequência tem um álbum que é um álbum que fala da minha visão assim com os orixás, que é um álbum que é o meu sobrenome chamado Josefino, por conta dessa questão da ancestralidade, né, desses sobrenomes que tem. E muita coisa. E tem um disco que eu nunca que eu tô há anos que eu quero lançar, chamado Baile de Máscaras, que ele vive se transformando e que eu ainda não lancei, mas eu tô com esses projetos na gaveta. Tem também o clipe tem uma música chamada Respeito, que eu também que é um videoclipe, né, uma música e um videoclipe bem impactante. Eu estou trabalhando com esses projetos na medida do possível para avançá-los, mas na sequência, o que me parece, o que está mais para sair é o Canções do Meu Primeiro Mundo. Ah, é lindo esse título. Nossa, Canções do Meu Primeiro Mundo. Título lindo. 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 Eu gostei tanto. Você é tão inteligente, tão sensível, tão articulado. Eu vou jogar para o mundo aí sua entrevista. Obrigado. E eu gostei demais de te ouvir, assim. Nossa. Que ótimo. Eu adorei participar. Mesmo. E tem uma perguntinha que eu faço sempre simples, mas cada um responde com o que quer dizer, com um poema, um verso, uma fala sua comum que sai de dentro, um pedaço de letra de música. Ou... O que é a música para a sua vida? A música para a minha vida? A música ela sempre é um antídoto de cura, né? Ela é algo que transforma, que confirma a capacidade de nós, como seres humanos, de tempo todo poder se transformar, porque música é vibração, né? E tudo está vibrando o tempo todo. E às vezes a gente está numa vibração que está com frequências que a gente não sabe por que elas não estão no lugar. E a música, quando ela vem, ela equilibra essas frequências e se torna você, ajuda a colocar, pode ajudar você a te mostrar um lugar melhor, assim, sabe? Então eu vejo sempre a música como algo que está muito ligado de todas as artes, assim. Eu vejo que ela tem um papel muito poderoso, assim, de libertar, de nos dar liberdade, de nos dar movimento com o corpo, mas também com a mente, mesmo que ela não tenha letra, mesmo que ela não tenha o texto. Sempre tem um texto. Ela não tem um texto, ela vai te fazer imaginar um texto. Ela te toca.
Eu fico pensando assim, quem não gosta de música? Meu Deus do céu, deve ser difícil, porque para você ver um quadro, você precisa virar um pescoço, você vai olhar aquele quadro, você vai olhar aquela peça. Olha lá, aquela instalação, olha aquele painel, né? Mas a música, você não precisa nem olhar, o olho fechado, ela vem, ela entra pelos teus poros, ela, ela te, ela te chama, ela te chama, ela te chama para o teu processo de mudança o tempo todo, porque é necessário a gente mudar, é necessário que a gente não se acomode. E é muito nesse momento, e muito para o que o Brasil está passando. Né? E nós aqui também, essa crise não é uma crise brasileira, essa crise é uma crise mundial. Vamos estar ligados nisso. Isso não é uma questão do Brasil, isso é uma questão do planeta. Isso é uma questão de uma equalização que precisa ser toda uma equalização humana, não é uma equalização de documentos e de fatores que estão na mesa da União Europeia, ou estão na mesa do presidente Lula, ou estão na mesa do Macron, de Biden, ou de seja lá quem. Não está na mesa, está no ser humano. Está mais nos indígenas do que está no Lula. Está mais nos indígenas, está mais no índio. Essa solução está ali. Enquanto o mundo se artificializa com a inteligência artificial, com a burrice artificial, o índio está lá com várias soluções de cura. Sabe? Então, são esses paradigmas aí, essas coisas que a gente precisa, como brasileiro, aprender a valorizar e transformar. A música está aí nisso aí. A música está falando isso. É que às vezes a gente não procura o playlist certo para poder encontrar esse caminho. Mas está. Então, a música para mim é advento, um elemento de poder de transformação humana. Ela vem com, sabe? Ela vem com uma carga de presente, passado, futuro muito grande, assim, que não deixa a gente sozinho. Alê, Não muito obrigada. deixa só, não é verdade? Vou avisar para o pessoal que essa entrevista fica no meu Instagram, mas fica no meu canal. Passem lá, se inscrevam, Afinando a Prosa. Tem muita gente, tem a própria Joyce, tem Roberto Menescal, tem Jacques Morelenbaum, tem muita gente legal. Rosa Passos, tem muita gente. A partir do gente. dia 18 eu vou estar no Instagram de manhã cantando músicas da música do cancioneiro brasileiro, assim. Tô dando... Fala o horário certo, Ale, porque você está falando da Inglaterra. Que horas? Sempre de manhã eu saio daqui, olha, quando eu saio aqui para fazer isso, vocês estão dormindo. Então, quando vocês já vai estar, sabe? Então, de manhã, quando você vai no Alessou, que vai... Qual a diferença de fuso horário? Qual a diferença? 4 horas. 4 é pouco. Não é muito, não. Mas eu vou 8 horas para o parque fazer essa de músicas. Então, quando